Hoje eu trago mais um vídeo pílula sobre um indicador que vocês pediram muito aqui nos comentários. E se tem algum outro conteúdo, inclusive, que vocês queiram ver por aqui, já comentem aqui embaixo dizendo aí qual que vocês querem. Aproveitem aí para deixar o like e também já se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, beleza? Agora vamos pro vídeo, gente. Bom, o que é CAPEX, né? Ele, dentro das análises de empresas, é um dos indicadores mais importantes para a gente entender o quanto uma empresa está investindo nela mesma. O seu nome vem do inglês, para variar, né? E significa Capital Expenditure, que significa despesas de capitais ou investimentos em bens de capitais, trazendo para o nosso português. Sendo assim, esse indicador, ele nada mais é do que o dinheiro que a empresa aloca para reinvestir no seu próprio crescimento ou simplesmente para manter as suas operações. E assim, tudo isso pode estar relacionado muitas vezes à aquisição de bens como equipamentos, terrenos, veículos, maquinários, enfim, todos os bens que são em prol da melhoria de um produto, de um serviço ou da própria empresa. Assim, gente, dentro do CAPEX, a gente pode muitas vezes ver desde a aquisição de uma simples impressora até a aquisição ou ampliação de maquinários, galpões, terrenos e tal. Além do CAPEX, a gente também tem um outro indicador que é semelhante, que é o OPEX. Esse, por sua vez, ele é o capital destinado para melhorar ou garantir a manutenção de bens físicos que a empresa já possui e que significa, trazendo aí para o nosso português, despesas operacionais. Então é aqui que muitas vezes, por exemplo, a gente pode encontrar inclusive serviços terceirizados. Por exemplo, se uma empresa, ao invés de comprar novos veículos, ela decide que vai alugar, então tudo isso entra para o OPEX. Outros exemplos que poderiam servir, né, que entrariam talvez nessa conta, seria salários de funcionários, manutenção de equipamentos, impostos, terceirização de serviços, dentre outras coisas aí que a empresa sempre tem que pagar, né? Agora, para deixar mais clara a diferença entre CAPEX e OPEX, vale a gente pensar o seguinte: se uma empresa ela decide comprar uma máquina, então isso vai para conta CAPEX. Agora, se uma empresa ela decidir simplesmente dar manutenção para uma máquina antiga, isso seria um OPEX. Dessa forma, enquanto o CAPEX ele faz referência à aquisição de um bem, o OPEX ele trata da manutenção do mesmo. Agora, para interpretar o CAPEX, né, quando a gente fala de uma empresa, vale a gente se perguntar o seguinte, né? O CAPEX dessa empresa, ele está sendo revertido para manutenção, para crescimento ou para ambos? É importante a gente lembrar, nesse caso, que não tem certo e errado, porque a gente tem que simplesmente avaliar cada negócio como sendo único, né? A gente tem que entender qual é o negócio da empresa, quais são os objetivos, qual é a visão dela, qual é o setor que ela se encontra. Mas uma coisa é fato, as empresas que são maiores, que já possuem um grande market share, então muitas vezes elas não têm muito para onde crescer. Então o CAPEX, na maioria das vezes, ele é revertido simplesmente para manutenção da operação dela e que muitas vezes tem muito mais a ver com a depreciação ou a amortização. Quando a gente fala de depreciação, a gente está falando de bens que dá pra gente pegar, né? Bens tangíveis, como por exemplo um fone de ouvido. Agora, quando a gente fala de amortização, então isso tem muito mais a ver com bens intangíveis, como patentes, softwares, licenças, enfim. Agora, o mesmo ele ocorre também com setores aí que tem um custo elevado, né, de manutenção, como o papel e celulose, setor de energia, de saneamento, porque esses setores, apesar de muitas vezes já terem empresas que são consolidadas, o custo para manter as operações também é muito alto. Já quando a gente fala de empresas menores, então nesse caso, essas empresas, elas muitas vezes vão ter o seu CAPEX revertido em novas aquisições para novos projetos, que muitas vezes podem ter a ver aí talvez com a compra de um terreno, ou de uma fábrica, ou de novos equipamentos, e tudo isso pensando num crescimento, né, olhando muitas vezes lá para frente, né, e que consequentemente tudo isso pode reverter em um crescimento no próprio lucro da empresa. E aí, gente, agora vocês devem estar se perguntando, mas Bia, como que eu vou entender tudo isso? Como que eu vou simplesmente interpretar toda essa questão de CAPEX? Bom, aqui a gente tem duas formulazinhas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é CAPEX dividido pela depreciação e amortização. Aqui, quando a gente encontra um resultado maior que 1, isso quer dizer que a empresa ela tá investindo, né, mais não somente na manutenção das suas operações, mas ela realmente está investindo muitas vezes em novos maquinários, novos projetos, pensando muitas vezes no crescimento. Quando a gente encontra um resultado próximo a 0, então muitas vezes quer dizer que ela simplesmente está dando manutenção ali só para manter as suas atividades. E quando a gente encontra um valor menor
do que isso, então aí a gente começa a ficar um pouco preocupado, porque pode ser que a empresa não está fazendo nem o básico para manter as suas operações e que talvez uma hora essa conta pode chegar e pode ser uma conta muito cara. A segunda fórmula é o que a gente chama de CAPEX dividido pelo fluxo de caixa operacional da empresa. E por que isso é importante? Porque quando a gente tem a relação entre CAPEX e o fluxo de caixa operacional da empresa, a gente consegue entender o quanto a empresa está investindo dessa geração de caixa na própria empresa. Então, se a gente encontra um valor acima de 100%, isso quer dizer que a empresa está gastando mais do que ela consegue gerar. E se ela acabar tendo uma relação menor do que 100%, então isso pode indicar que ela está retendo parte do que ela está gerando. E isso, nesse segundo caso, é muito mais comum a gente ver, então, naquelas empresas, como eu falei antes, que são empresas mais consolidadas. Agora, vocês também devem estar se perguntando aonde que a gente encontra esses dados, né? Pois bem, gente, é muito fácil. No site de RI, que é o site de relacionamento com o investidor, você vai ter acesso a todos os demonstrativos financeiros, contábeis e resultados trimestrais que essas empresas entregam. E é lá que a gente vai conseguir encontrar esses dados. Quando você abre esses demonstrativos, e aqui eu já quero colocar, por exemplo, a imagem de Klabin na tela, aqui a gente já consegue ver aí o fluxo de caixa operacional dela e também a própria questão dos investimentos, porque aqui a gente vê que tem projeto Puma, tem outros projetos, né, de expansão, de aquisição, e tudo isso tem a ver, então, com o CAPEX. Então, tentem fazer esse exercício aí com as empresas que vocês têm na carteira, identificar essas continhas, né? Claro que elas podem ter uma nomenclatura um pouquinho diferente, né? Dependendo de como cada empresa divulga aí os seus resultados, os seus balanços, mas fica aí esse exercício pra gente tentar fixar esse vídeo pílula sobre CAPEX e OPEX hoje, beleza? Eu acho que talvez eu tenha me estendido um pouquinho mais do que eu gostaria nesse vídeo pílula, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês toda essa questão de CAPEX e qual a importância da gente entender o quanto a empresa está realmente investindo nela e como isso tem a ver com o crescimento da própria empresa, beleza? Se restou alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários, deem as sugestões de vocês para próximos vídeos, deixem o seu like se você ainda não fez isso, e agora sim, gente, um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo.